Gilberto, que é quem vai ministrar a palavra hoje, uma salva de palmas para Cristo, nosso Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Vamos para lá. Abra aí a Bíblia de vocês, na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Eu vou estar falando com vocês nessa noite sobre uma palavra que eu já preguei aqui. Há 5 meses atrás eu estive falando disso aqui. E eu quero voltar a falar sobre isso aqui novamente com vocês nessa noite. Que você possa prestar atenção naquilo que Deus vai ministrar no seu coração. Que você possa aprender e crescer em Cristo nessa noite. Amém? Que você possa evoluir na sua fé, na forma de você prestar o seu culto a Deus, que nós possamos evoluir na presença de Deus, para a glória do nosso Deus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Eu vou estar falando com vocês nessa noite sobre o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Você que achou, se coloque de pé, por favor. Capítulo 14, versículo. Eu vou ler 2 versículos. Versículo 26 e o versículo 40. Versículo 26 diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo seja feito para edificação. Guarde contigo essa palavra: edificação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Pode sentar. Curve a sua cabeça mesmo sentado. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua presença e precisamos ouvirmos a Tua voz. Nós carecemos, nós necessitamos que o Senhor fale conosco, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor nos oriente. Nós precisamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor ministre nos nossos corações, para que nós possamos crescermos na graça e crescermos no conhecimento, para que nós possamos evoluirmos, ó Senhor, no tipo de culto que nós temos prestado, ó, a Ti, meu Deus. Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho, estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que nesta noite presente. Estenda as Tuas mãos sobre a minha vida, Senhor, que estou aqui na frente para falar da Tua palavra. Que eu possa falar da Tua palavra, Senhor, com sabedoria, que eu possa falar da Tua palavra com temor e tremor diante da Tua presença, que eu possa falar da Tua palavra orientado, Senhor, pela pessoa do Teu Espírito Santo, que tudo aquilo que eu ministrar neste lugar, Senhor, possa ser algo que venha, Senhor, da tua pessoa,
pode ser algo que venha do teu coração, direto ao coração da tua igreja, direto ao coração do teu filho e da tua filha, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço no nome de Jesus, use a minha vida, Senhor, e fale com o teu povo, para o louvor do teu nome. Amém. Irmãos, como anda o seu culto a Deus? Como anda o seu culto a Deus? Se você se eu te pedisse para você dar uma nota de 1 a 5, para os cultos que você tem prestado a Deus, para os cultos que você tem oferecido a Deus, que nota seria a sua para si próprio, para o seu culto que você tem oferecido a Deus? De 1 a 5, qual seria a sua nota para o seu culto? O que é culto? O que é culto? Culto é uma palavra que vem do latim e significa adoração. Adoração. Ou homenagem que se presta ao Supremo Ser. Culto é um período que nós separamos para adorarmos, para homenagearmos o nosso Deus. Isso é culto. Logo, o culto precisa ou deve ser um momento de adoração por excelência do povo de Deus. Ele, o nosso culto, deve expressar o encontro do Pai Celeste com os seus filhos. Então, o nosso culto precisa expressar isso, de que esse é o momento em que nós estamos nos encontrando com o nosso Pai. Esse é o momento que nós separamos, que nós estamos predispostos a termos de fato um encontro com Deus. Isso é culto. Portanto, irmão, deixa eu falar com vocês nessa noite sobre alguns princípios que não pode, em hipótese alguma, mas em hipótese alguma, faltarem em culto. Existem algumas coisas, quando nós entramos daquelas portas para dentro, que não pode faltar em culto em hipótese alguma. E existem outras coisas que não podem existir aqui dentro também, que nós precisamos termos muito cuidado. Então, existem algumas coisas que não podem faltar em hipótese alguma. Em primeiro lugar, o que não pode faltar em um culto em hipótese alguma? Adoração. Adoração é algo que não pode faltar em um culto em hipótese alguma. O salmista, lá no Salmo 122, no verso 1, ele escreveu o seguinte: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós estamos nos preparando para vir à igreja, precisa existir dentro de nós, precisa existir no
uma alegria. Precisa existir dentro do nosso ser felicidade, porque nós não estamos nos preparando, nós não estamos nos dirigindo, nós não estamos vindo a um lugar qualquer, nós estamos vindo à casa do Senhor. Por isso o salmista disse: eu alegrei, eu me alegro quando me convidam, quando me chamam, quando chega a hora, quando é o momento de eu ir à casa do Senhor. Porque eu não estou indo para qualquer lugar, eu não vou me dirigir a qualquer localidade, mas quando nós estamos vindo para este lugar, nós estamos nos dirigindo para o lugar aonde nós vamos nos encontrar com a finalidade de adorarmos ao nosso Deus. Amém? Então aqui não pode faltar adoração. O período do culto, irmãos, é uma oportunidade que nós temos para expressarmos a Ele, o nosso Deus, a nossa alegria. Então o que nós precisamos fazer quando nós estamos aqui para adorarmos a Deus? Nós precisamos expressarmos a Deus a nossa alegria. Nós precisamos expressarmos a Deus no período do culto o nosso contentamento. Nós precisamos expressarmos a Deus durante o culto toda a nossa gratidão por tudo o que Ele já fez por nós. Amém? Então o culto é isso. Nós precisamos termos esse objetivo no nosso coração, de expressarmos a Deus a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa felicidade por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E olha, que o que Ele já fez por nós não é pouco não. O que Ele já fez por nós, eu digo sem medo de errar, que muito provavelmente a tua esposa não faria por você, marido, o teu esposo não faria por você, mulher. Então o que Deus já fez por nós é muito. E quando aqui nós nos reunimos, nós precisamos estarmos predispostos a adorarmos a Ele por tudo isso. Então, se eu te perguntar, se você tem motivo para prestar um culto de gratidão a Deus, e a resposta que eu esperaria receber e ouvir de você é: sim, eu tenho. Porque um cristão que tem consciência dos feitos de Deus para si, ele sempre, independentemente de qualquer coisa que ele esteja enfrentando, ele sempre tem motivo para prestar um culto de adoração e de gratidão ao seu Deus. Sempre. Amém? Que possa existir, irmão, em nós o mesmo sentimento expressado pelo salmista. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 95. Salmo de número 95.
verso 1 em diante, olha o que o salmista escreveu: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Então que nós possamos sentirmos, termos esse mesmo sentimento do salmista, como está escrito aqui no Salmo número 95. Veja que todo o período do culto, irmãos, do início ao fim, precisa ser encarado como um momento de adoração. É o que o salmista está dizendo aí. Por excelência. Um momento de adoração por excelência do povo de Deus. Adoração, às vezes nós pensamos que adoração é cantar bonito, né? Às vezes nós pensamos que adoração é levantar as mãos, às vezes nós achamos que adoração é dar glória a Deus. Mas o que é adoração? O que é adoração? Adoração, quando nós começamos a estudar a Bíblia e ler, principalmente no Antigo Testamento, sabe o que é adoração, irmãos? Adoração não é nada mais, nada menos do que arrependimento. Isso é adoração. Às vezes nós estamos cantando bonito, mas estamos apenas cantando bonito. Nós não estamos adorando ao Senhor. Porque a adoração é arrependimento. Quando o povo no Antigo Testamento precisava ir cultuar ao Senhor, e quando eles iam cultuar ao Senhor, eles iam para pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, pelas suas transgressões. E eles tinham que levar um animal para ser sacrificado. Isso era adoração. Então a adoração é arrependimento diante do Senhor por todas as nossas mazelas, por todas as nossas iniquidades, por todas as nossas desobediências, por tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado, que tem entristecido o coração de Deus, que tem entristecido a pessoa do Espírito Santo. Então, quando você vem aqui, vem com essa intenção de adorar ao Senhor. Mas de adorar ao Senhor como? Nós precisamos adorar ao Senhor, porque o louvor é uma expressão também da adoração. Nós precisamos sim adorar ao Senhor com os louvores, mas que por trás desse nosso louvor possa existir o nosso sincero arrependimento na presença de Deus. Amém? Que nós possamos levantar as nossas mãos em adoração ao Senhor, dizer: grande és o Senhor, ó meu Deus, e eu não sou merecedor da sua graça, eu não sou merecedor da sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tão imensurável amor. Aleluia. Que essa possa ser a nossa adoração. Nós precisamos sim, é verdade, cantar bonito, porque para Deus nós precisamos fazer o melhor.
não é o pior. Para Deus precisa haver dedicação, empenho, não é verdade? Precisa. Então nós precisamos cantar bonito, mas sobretudo nós precisamos oferecer a Deus o nosso louvor com o coração arrependido. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Abra aí a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses. O nosso período, todo o período do culto deve ser um momento de excelência. Um momento de excelência do povo de Deus na presença do Senhor. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 16 e versículo 17, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém, queridos? Preste atenção, olha o que Paulo está dizendo à igreja de Deus: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então nós precisamos cultuar a Deus desta forma, com gratidão no nosso coração. E tudo que aqui nós fizermos precisa estar agradecendo ao Senhor. Em segundo lugar, uma outra coisa que não pode faltar em hipótese alguma em nosso culto, no período do nosso culto, é comunhão. Não pode faltar em hipótese alguma durante o nosso culto comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, abra aí. Atos dos Apóstolos 2, o início da igreja primitiva, capítulo 2, versículo 42, um texto muito conhecido. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja, eles se dedicavam, se empenhavam naquilo que estava sendo ensinado pelos apóstolos, à comunhão. Então, não pode faltar no nosso culto, em hipótese alguma, comunhão. Essa palavra comunhão, irmãos, é uma palavra que vem do grego, que é koinonia. Koinonia refere-se tanto ao relacionamento que podemos ter com Deus, comunhão com Deus, quanto ao relacionamento que devemos ter entre nós. Então, o que é comunhão? Comunhão é o relacionamento que nós podemos ter com Deus e o relacionamento que nós devemos ter entre nós. Isso é comunhão. Vejam os irmãos, então, que comunhão é algo que precisa existir tanto na vertical de nós para com Deus. Então, quando nós entramos neste recinto, não pode faltar no nosso culto comunhão. Precisa haver entre nós e o nosso Deus comunhão.
Porque comunhão é algo que precisa existir na vertical, entre nós e Deus. E precisa existir também na horizontal, entre nós mesmos. Isso é comunhão. Então não pode faltar no nosso culto, quando nós estamos aqui, relacionamento com Deus e relacionamento entre nós. Não pode faltar. Então, na condição de igreja, queridos, do Senhor, nós precisamos ter os mesmos ideais. Os mesmos ideais. Nós não podemos, em hipótese alguma, entrarmos aqui para prestarmos um culto de forma dividida, como se nós estivéssemos participando de um concurso de cabo de guerra, em que um quer ir para um lado e o outro para o outro, em que um quer fazer uma coisa e o outro outra. Não, nós precisamos nos entender entre nós e oferecer a Deus o nosso melhor, oferecer a Deus em comunhão uns com os outros, um culto de adoração, um culto onde haja na presença de Deus temor e reverência. Amém? Então nós precisamos termos os mesmos ideais. E que ideais são esses que nós precisamos ter? O ideal que nós precisamos ter quando aqui nós entramos é o ideal de vida íntima com Deus. Você precisa ter isso como ideal, querido. Vida íntima com Deus. Porque aqui não é um clube. Você me entende? Aqui não é clube. Aqui não é um parque de diversões. Não é. Aqui não é um cinema. Aqui não é um teatro. Não. Aqui é um lugar onde se reúne o povo de Deus. E aqueles que quiserem entrar por aquelas portas para adorar ao Senhor, para prestar a Deus um culto de louvor, para prestar a Deus um culto de adoração, para nos prostrarmos diante dos pés do Senhor, com um sinal de arrependimento, e dizer: meu Senhor, eu careço de Ti, meu Deus, eu preciso, eu necessito da Tua presença sobre a minha vida. Oh meu Senhor, eu não sei falar bonito, eu não sei sequer expressar o que eu estou sentindo, mas eu careço que o Senhor faça morada no meu ser, que o Senhor habite dentro de mim e mude para a glória do Teu nome. Então nós precisamos termos os mesmos ideais. Os mesmos ideais. É preciso que ele também, durante o culto, compartilharmos o mesmo objetivo, que é de adorar a Deus em comunhão, com a finalidade de expressarmos a nossa fé no Deus vivo. Abra aí sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4, versículo 32, parte A do versículo, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Você entendeu? Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Eles entravam diante de Deus com os mesmos objetivos. Uma era a mente, uma
não tinha duas, mente. Eles não participavam de um cabo de guerra, uma era a mente, está dizendo aí, e o coração. Queridos, Atos 2,46 diz: e perseverava. A igreja primitiva perseverava, permanecia, persistia na presença de Deus, como Deus os tinha chamado para ser, que era ser cristãos, seguidores de Cristo. E perseverar. Observe que não era algo eventual. Atos está dizendo que o culto deles, a fé deles, não era um culto nem uma fé eventual. Eles perseveraram. Não era uma fé descompromissada, sem nenhuma responsabilidade. Não, eles perseveraram. Independente de qualquer coisa. E naqueles dias, irmãos, não era fácil cultuar ao Senhor como é hoje no nosso Brasil. Mas eles perseveraram. A Bíblia diz lá em Atos 2,43 que em cada alma, presta atenção, em cada alma havia temor. Não havia temor só na vida do apóstolo, dos líderes da igreja, das irmãs mais simples, dos irmãos mais simples. Não. Em cada alma, em cada um dos irmãos, em cada um das irmãs, a Bíblia diz, havia temor. Ou seja, toda a igreja se colocava diante de Deus como adoradora. Toda a igreja se colocava diante de Deus com respeito. Toda a igreja se colocava diante de Deus com reverência. Toda a igreja se colocava diante de Deus com um singelo desejo de prestar a Deus o seu melhor. Porque em cada alma, em cada um deles, havia temor. Não era só em meia dúzia de irmãos, mas era em todos os irmãos. Amém? Ou seja, o que o escritor de Atos dos Apóstolos Lucas está dizendo aqui? Todos eles, todos os irmãos, sem exceção de nenhum, sentiam-se comprometidos em estar juntos e partilhar das mesmas experiências espirituais. Todos estavam comprometidos com o culto. Amém? Todos estavam comprometidos com o culto. Eles não deixavam o culto na responsabilidade dos músicos. Eles não deixavam o culto na responsabilidade daqueles que vêm aqui na frente para dar um testemunho, para cantar, para dançar. Eles não deixavam o culto na responsabilidade do pregador, não. Todos estavam e se sentiam responsáveis pelo culto que eles cultuavam a Deus. Todos. Eles não vinham para assistir. Eles não vinham para participar. Eles vinham para se envolver. Todos. Eles não vinham para observar e depois sair apontando o dedo.
eles vinham para se prostrar diante de Deus e adorar com sinceridade de coração. Todos estavam envolvidos com a Shekinah de Deus. Todos. Aí às vezes nós ouvimos pessoas reclamando disso, daquilo outro. Aí quando nós olhamos, mas você não se envolve com a Shekinah de Deus. Querido, você precisa se envolver, eu preciso me envolver, nós precisamos nos envolver, nós precisamos estarmos comprometidos, amém? Com Deus em primeiro lugar e uns com os outros aqui dentro, de prestarmos a Deus o nosso melhor, Você tem que estar comprometido. Senão os nossos cultos vão ser cultos frios. Nós vamos conversar, nós vamos assoviar, nós vamos olhar para o teto, nós vamos estar preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora. Não. Nós precisamos estarmos comprometidos com o tempo que nós separamos para adorar a Deus, se é que de fato separamos esse tempo para Deus. Comprometimento. Amém? Em terceiro lugar, algo que não pode em hipótese alguma faltar em culto: edificação. Não pode faltar em culto em hipótese alguma edificação. Edificar é o mesmo que construir. Ou seja, o culto deve ter também como finalidade a realização de uma construção. Agora ficou difícil, né? O culto deve ter como finalidade a realização de uma construção. Mas que construção, talvez seja essa a sua pergunta? Que construção é essa? Que construção é essa, irmão? O culto precisa construir. O culto precisa formar e ajudar a formar a nossa moral. Então o culto precisa ter esse compromisso, que é de construir. Construir o quê? A nossa moral. Um culto que não tem o objetivo de construir a nossa moral não é culto que agrada a Deus. Um culto precisa construir, ajudar a ser edificado em nós o nosso sentimento. Precisa um culto edificar em nós as nossas virtudes. Um culto precisa edificar, construir em nós o caráter de Deus. O culto precisa ser usado como um momento para que nós possamos sermos edificados na nossa esperança. O culto precisa construir em nós o amor de Deus. O culto precisa construir em nós afeto. O culto precisa moldar o nosso temperamento. Amém? Então o culto é um momento para que o nosso temperamento seja moldado, seja trabalhado, seja polido, seja melhorado. O culto precisa construir em nós
precisa edificar em nós a nossa gratidão a Deus. No culto nós precisamos aprender a sermos mais gratos a Deus. O culto precisa promover em nós a nossa alegria. O culto precisa construir, edificar, ou fazer que esteja edificado em nós a paz de Cristo Jesus. Veja o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então o culto precisa promover em nós a paz. O culto precisa edificar a nossa amizade. Veja aí o que diz Romanos, capítulo 15, versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Sobretudo, irmãos, o culto precisa construir, o culto precisa edificar em nós a nossa fé. Um culto que não mexe com a nossa fé, com a nossa esperança, com a visão que nós temos da pessoa de Deus, não é um culto que está agradando a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, abre aí a sua Bíblia, o capítulo 12, versículo 19, diz assim: vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Tudo o que fazemos, amados irmãos, é com o intuito de fortalecê-los. Então o culto precisa edificar a nossa fé. Tudo que aqui fizermos precisa ser constituído de que a igreja de Cristo seja fortalecida. Se tem alguém aqui fazendo algo que não se encaixa nisso, isso não agrada o coração de Deus. Amém? Não agrada, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Tudo que o apóstolo Paulo, irmãos, fazia era com a finalidade de edificar. Tudo que o apóstolo Paulo, irmãos, fazia era com a finalidade de construir e animar. Jamais Paulo fazia algo contrário. Tudo que Paulo fazia era com esse empenho, com esse desejo, com essa vontade de edificar o corpo de Cristo, de fazer que o corpo de Cristo fosse construído, levantado diante de Deus, para a glória de Deus. Tudo. Olha que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, aos Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra, no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida que cada parte realiza a sua função. Você vê a importância do seu comprometimento com o culto? Cada parte precisa realizar a sua função para que o todo seja edificado. Olha o que Paulo diz aos Efésios capítulo 5, próximo capítulo aí, versículo 15 em diante, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, mas para que tudo isso se torne realidade em nosso meio, durante os nossos cultos, é preciso observarmos muito bem uma recomendação do apóstolo Paulo, que foi a leitura que nós fizemos no início. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 14. Primeiro aos Coríntios capítulo 14. Versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência, irmãos. Essa palavra decência fala de santidade. Tudo precisa ser feito com santidade. Levítico capítulo 20, veja aí comigo. Levítico 20, versículo 26. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 20, versículo 26, diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Então, decência fala de santidade. Ordem fala de temor e reverência. Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios porque estava existindo no culto deles uma desordem total. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios dizendo: olha, a igreja de vocês é uma maravilha, porque aí tem todos os dons.
Não há nenhum dos dons que faltem. Está escrito isso aí na primeira carta aos Coríntios. Vocês são uma igreja abastecida com os dons espirituais. Mas quando vocês se reúnem para cultuar a Deus, o culto de vocês está confuso. O culto de vocês está desordenado. O culto de vocês está bagunçado. E vocês precisam melhorar isso daí. Não é assim que se cultua a Deus. Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios. Não é assim que se presta a Deus um culto que o agrada. Precisa haver no culto de vocês ordem. E eu quero falar com você que se nós queremos prestarmos a Deus um culto que venha o agradar, precisa existir no nosso culto ordem. Amém? Ordem. Precisa existir ordem. Precisa existir no nosso culto educação. Eu já disse, nós não estamos no clube. Precisa existir no nosso culto respeito. Respeito. Se você não tem respeito por si próprio, tenha pelo menos para com o irmão que está sentado do seu lado. Precisa existir no nosso culto respeito. Senão a nossa reunião não vai passar de uma reunião de belos hinos, de belas canções. Mas o culto que agrada a Deus é um culto no qual existe ordem. Amém, querido? E eu quero que você entenda o que eu estou te dizendo. Porque eu disse que eu preguei essa mensagem aqui há 5 meses atrás. E às vezes eu vejo assim, misericórdia. Misericórdia. Ordem fala de temor e reverência. Essa palavra ordem fala de temor e reverência. Não é temor e reverência ao pastor, não é temor e reverência ao diácono, é temor e reverência diante de Deus, irmãos. Porque eu espero que você não está vindo aqui para cultuar o pastor ou o diácono. Eu espero que nós estamos vindo aqui para cultuarmos a Deus. Aleluia. Porque só Ele é merecedor de honras e glória. Só Ele. E mais ninguém. Mais ninguém. Só Ele é merecedor de aplausos e reverência. Só Ele. Então, quando nós entramos aqui, precisa existir em nós ordem. Amém? Amém. Que você guarde isso, viu? Guarde isso. Porque eu achava que era só eu que via. Ainda outro dia nós estávamos aqui na IBD conversando e muita gente falando, puxa vida, a coisa não está bem. Ordem se faz necessário no culto de adoração a Deus. Veja aí o que está escrito em Eclesiastes capítulo 5. Abre a sua Bíblia. Se você não está gostando, reclame com Deus depois, tá bom? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha o que está escrito aí na parte A do versículo. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quando você for na casa de Deus, quando você for na igreja, quando você for no culto, quando você for no santuário de Deus, seja reverente. A Bíblia diz: guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarde o teu pé. O que a Bíblia está ensinando? Tome cuidado, preste atenção, não age de qualquer jeito.
Tenha reverência. Tenha reverência. Amém? Como temos nos comportado durante o período do culto? Como nós temos nos comportado durante o período do culto? Tomemos muito cuidado, queridos, com a desordem, com o desrespeito e a irreverência para com as coisas de Deus. Muito cuidado. Olha o que João diz, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. João, escrevendo sobre uma atitude de Jesus. Jesus, certa feita, ele entrou no templo e o templo estava bagunçado. A desordem estava instalada. A desordem estava por todos os lados. E Jesus ficou irado. Jesus, ele fez isso daqui, ó. Capítulo 2 de João, versículo 14. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Imagine você, Jesus fazendo isso daqui. Jesus chegou na igreja, no templo de Jerusalém, e a desordem estava instalada por todos os lados. E aí ele falou: espera lá que eu vou colocar a ordem nesse lugar, porque aqui não é lugar de desrespeito, aqui não é lugar de desordem, aqui não é lugar de agir assim, aqui precisa haver reverência, temor, obediência, aqui é lugar de cultuarmos a Deus, aqui é lugar de nós oferecermos o nosso melhor diante de Deus, aqui é lugar de nós nos prostrarmos diante do Senhor e o adorarmos, aqui não é lugar de agirmos de qualquer forma, de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, não, aqui é lugar de nós prostrarmos diante do pé do Senhor, diante da cruz, e falarmos: Senhor, eu não sou merecedor, mas perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, eu venho aqui, Senhor, e quero oferecer o meu melhor a Ti, por isso, meu Deus, receba a minha adoração nesta noite. Aqui é lugar de reverência, querido, é lugar de temor, não é lugar de desordem, nunca foi e nunca será. Se você está buscando um lugar de desordem, eu quero te dizer: não é a igreja. Vai para o clube. Aqui é lugar de reverência e temor diante de Deus. O momento do culto, irmãos, não é a hora para nós ficar com com conversas paralelas. Não é. Esse momento tem que ser separado para cultuar a Deus. Glória. Se você tiver que falar alguma coisa, que seja, sabe, o mais resumido possível, que seja o resumo do resumo, e que você se volte para o culto ao Senhor. Não é lugar de conversas paralelas. Eu tenho visto muita gente conversando durante o culto. O que é isso? Quer bater papo? Convide o irmão para ir na sua casa almoçar e bate papo. Pode me convidar, se você aceitar a minha conversa, eu vou. Eu acho que os demais também vai. Entenderam? Então aí lá você bate papo, mas aqui não, aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de você entrar e guardar o seu pé. Aqui é lugar de eu entrar e guardar o meu pé. Aqui é lugar de nós falar: Senhor, eu estou aqui e quero te adorar. Não é lugar de conversa. Não é, irmão. Não esqueça disso, por favor. Não, tem gente que parece que gosta na língua. O que é isso? Não é, querido. Não é.
mas que seja feita com descrição, não é para ir ao banheiro querendo chamar a atenção de todo mundo. Entendeu? Se você precisa vir aqui na frente trazer um copo d'água, faça isso com descrição. De preferência sem que ninguém esteja notando. Porque a atenção aqui não é para você, não é para mim, não é para ninguém, a não ser para a pessoa de Cristo. Então tudo que nós fizermos aqui, for necessário fazer, que façamos com descrição, com ordem, com decência. Não é para levantar correndo como se você estivesse perdendo o ônibus. Tem que haver ordem, decência. Hoje nós achamos que o culto às vezes está muito demorado, e aí a gente sai, o culto nem acabou. E domingo eu vi essa cena aqui, eu fiquei triste. Mas um monte de gente saindo, como se estivesse. Domingo eu vi isso. Como se estivesse, sei lá onde. A gente está agindo assim, sabe, irmãos? Como se nós estivéssemos. Eu entro, eu saio, não estou nem aí. Que isso? Que isso? Cadê a reverência? Cadê o temor de Deus? Cadê? Hein? Sim, há momentos que nós precisamos sair, é verdade, nós entendemos, mas não é possível que isso precisa acontecer em todos os cultos. Acabou o louvor, tem gente que some, o culto acabou para ele, para ela. Que isso? Que isso? Você não está diante de mim, você veio aqui, espero eu, para adorar ao Deus. Aleluia. Amém? Então, ordem, essência, faça o necessário. Sejamos educados, tenhamos respeito e consideração para com os irmãos que querem cultuar a Deus. Né? Tem gente que está querendo cultuar a Deus, viu? E eu dou glória, porque sempre tem um remanescente. Dou graças a Deus, porque sempre tem um remanescente. Que mesmo em meio à desordem, às vezes tem gente que está querendo cultuar. Se você não está querendo cultuar a Deus, respeite o teu irmão que está querendo. Respeite ele. Respeite a tua irmã que está ansioso, desejoso por cultuar a Deus. Respeite ele. Seja educado, tenha educação para com o teu próximo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, veja aí comigo. Versículo 1 e versículo 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo aqui, não é para você vir aqui participar, é para você vir e se oferecer a Deus. É para você vir e não é para você vir e assistir, ficar contemplando como quem não se envolve. Não, Paulo está dizendo é para você vir e se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. É assim. E aí nós estamos vindo como se estivéssemos, sei lá, indo para a praia. Não é assim. Para concluir, eu quero terminar dizendo que é hora de restaurarmos o nosso culto divino, a fim de que o Cordeiro de Deus receba
toda a glória, toda a honra e todo o louvor que só Ele merece. É hora de nós restaurar Jesus. É isso daí. É hora. É hora de nós restaurarmos o nosso tempo. Não saiu, né? Mas é isso daí. É o momento. Glória a Jesus. Nós precisamos nos voltarmos para Deus e cultuar a Deus como quem deseja cultuar a Deus. Cultuar a Deus como quem reconhece nele o seu Senhor. E eu, como servo, só preciso e devo me prostrar aos seus pés. Amém? Que Deus vos abençoe. Palavra com o pastor.